Eu quero cumprimentar a todos os amados irmãos, irmãs, amigos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós teremos um tema muito interessante, portanto eu gostaria de pedir que você dê toda atenção para esta palavra. Hoje nós vamos falar sobre promessa. Promessa. Antes de falar sobre... Já disse o tema, mas antes de falar sobre essa promessa, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já teve alguém que te fez alguma vez uma promessa e não cumpriu? Fez uma promessa, mas chegando o tempo em que a promessa deveria ser cumprida, cadê? Você já teve alguém? Certamente que já. Eu também já tive, mas eu quero falar nesse momento sobre uma promessa maravilhosa, que todos nós podemos tê-la sim, em nós, para nós, uma promessa maravilhosa. O texto é de Hebreus capítulo 13 e verso 5, que diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque o Senhor te diz, não te deixarei, nem te desampararei. Veja que nós estamos falando que o autor dessa promessa não é homem, é Deus. E ele, quando faz essa promessa na sua palavra, ele faz essa promessa para cumpri-la, como ele tem cumprido, como ele sempre cumpriu e como ele sempre irá cumprir. Lá em Gênesis, capítulo 28 e verso 15, fala sobre o autor dessa promessa. Ele diz assim: eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para esta terra e não o abandonarei até que cumpra tudo o que eu lhe prometi. Esse é autor da promessa maravilhosa, porque ele disse e ele cumpre. Tudo o que ele disse, ele cumpriu. Você lê lá no Velho Testamento quantas promessas ele fez. E depois o autor do livro, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele não esquece de colocar ali que ele cumpriu, que Deus cumpriu a promessa que fez a alguém. Queridos, então esse é o primeiro ponto. Podemos então já perceber que é uma promessa maravilhosa, amém? Promessa maravilhosa só vem de Deus, não é? E o segundo ponto agora fala sobre o fundamento dessa promessa. Qual é o fundamento dessa promessa? É a aliança com o seu povo. Deus tem uma aliança comigo e com você, e fundamentado nesta aliança, quando Ele nos faz promessas, através da sua palavra, onde nós encontramos quantas promessas Ele cumpre nas nossas vidas. Deuteronômio capítulo 4 e verso 31 nos diz o seguinte: ele não os abandonará, ele é Deus misericordioso e não os destruirá, nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados e que jurou cumprir. Volto a repetir, todas as promessas lá no Velho Testamento que Deus fez, Abraão, Isaque, Jacó, Elias, Davi, Deus cumpriu. Aleluia! Imagina se Deus mandasse Noé construir uma arca ali no lugar seco, onde não havia nem rio, quanto mais mar, onde ele construiu ali aquela arca, e depois, logicamente, mandou construir, mas deu uma dica para Noé, falou, olha, porque eu vou destruir a terra. Mas você, quanto a você, quanto à sua família, apenas constrói a arca, fique tranquilo. Imagina se Deus não tivesse cumprido a sua promessa depois que Noé terminou a arca.
Ia ficar a arca ali no lugar seco e o povo zombando de Noé. Contudo, Deus cumpriu a sua promessa. Portanto, queridos, até mesmo aquelas promessas que Deus fez na sua palavra, para aqueles que não obedecem a sua palavra, ele cumpre. Temos que estar atentos a isto. E quando vemos realmente alguma estratégia do inimigo de nos tentar levar para um caminho que não é realmente caminho em que Deus aprova, temos que cuidar, porque senão podemos ser, sim, destruídos. Mas Deus é misericordioso e Ele nos dá esta promessa, fundamentando através da sua aliança que fez conosco. Aí vem o ponto de número 3, que diz assim, aleluia, diz assim, o poder da promessa que ele dá quando estamos na luta. Deus, ele tem poder para nos fazer vencer através da luta. Por isso ele nos prometeu que nas batalhas seríamos mais do que vencedores. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 31 e verso 6. Diz assim, sejam fortes e corajosos. Não se assustem e nem tenham medo deles, pois eu sou o Senhor, teu Deus, que irá com você. Ele não os deixará, nem nos abandonará. Aleluia. É uma promessa de Deus nos momentos mais difíceis, nos momentos de luta, de batalha. Ele estará conosco, nos dando vitória. Aleluia. Ainda mais um ponto que nós queremos ver, que a promessa maravilhosa de Deus, ela se cumpre, é a certeza de vitória na nossa jornada de trabalho. Você está vivendo uma vida de batalhas, de lutas, de trabalho, sai cedo de casa, chega no fim do dia cansado. Deus nos dá a certeza da vitória na nossa jornada. Josué capítulo 1, no versículo 5 e verso 6 diz assim, você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Deus está falando isso para Josué. Será que é só para Josué essa promessa? Não. Ela é uma promessa também para todos aqueles que são fiéis ao Senhor, para todos aqueles que se põem diante de Deus para cumprir a sua vontade, para satisfazer os desejos do coração de Deus. Portanto, nunca seremos derrotados, porque Deus estará conosco, como esteve com Moisés, e nunca nos abandonará. Ainda um outro ponto, fala sobre o desafio dessa promessa que ele faz, das promessas que ele faz. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20, diz, e disse ao seu filho Salomão, seja forte e corajoso, e mãos à obra, não desanime nem tenha medo, pois o Senhor, teu Deus, estará com você. Ele não o abandonará, mas ficará com você até terminarem todas as obras da construção do templo. Olha, Deus falando ali em 1 Crônicas, falando com Salomão, que foi quem construiu. Então, queridos, na hora da batalha, Deus está conosco e Ele vai certamente nos dar desafios na batalha, mas vai, sobretudo, nos dar vitória a cada um desses desafios. Amém, queridos? Amém? Ainda um outro ponto, fala sobre a promessa maravilhosa de Deus, que mostra quem é o destinatário desta promessa. Quem são os destinatários? Pastor Egil, o que é destinatário? É aqueles para quem vai chegar o cumprimento desta promessa. Isaías 41, capítulo 17,
Diz assim: quando o meu povo, pobre, necessitado, procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. O que Deus está falando para nós com isto? Talvez você venha me dizer: mas eu, pastor Egil, graças a Deus nunca tive sede. Eu nunca passei fome. Eu quero te dizer o seguinte: quando esse texto, para nós, Deus quer falar, Ele quer dizer, quando você estiver numa batalha que parece que não tem jeito, que não vai ter mais realmente como solucionar aquela questão que se apresentou, Deus diz: eu os atenderei, sou Deus de Israel, não os abandonarei. E aí, queridos, finalizo com mais um ponto, falando sobre a validade da sua promessa, a validade da promessa de Deus. Vemos em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, que foi o texto, versículo 5 foi o texto que nós lemos no início, mas vamos repetir agora o verso 5 e também o 6, que vai nos mostrar a validade da promessa de Deus. Que diz assim, verso 5, não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. E o verso 6 que diz, portanto, sejamos corajosos e afirmemos, o Senhor é quem me ajuda e eu não temerei. Que mal pode alguém me fazer? Você tem realmente isso no teu coração já? A capacidade de poder afirmar com toda a verdade da tua alma, ser corajoso e afirmar isso, dizendo, o Senhor é quem me ajuda e eu não vou ter medo. Que mal poderá alguém me fazer? Queridos, esta é a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite, nesse dia. Uma promessa maravilhosa de Deus para cada um de nós. Portanto, vamos nos apegar a esta palavra que nesta noite meditamos e vamos colocá-la em nossos corações para que seja uma bênção sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus assim te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém?